Boa noite, povo de Deus. Meus queridos, antes de começar essa ministração, existe alguns dias, algumas épocas em nossas vidas que nós andamos meio atribulados, né? Parece que vem uma onda assim em nossa vida, parece que tenta tragar a gente e a gente fica com o coração tribulado. Muitas das vezes não tem nem motivo por quê, né? E esse é um dos dias que eu estou meio tribulado. A gente tem a tendência de, quando as coisas não dão certo em nossas vidas, a gente tem essa tendência de ficar muito tribulado, muito chateado. E às vezes é uma coisa assim mínima, que não vale nem a pena ser destacada. Amém? Então eu queria dizer para os irmãos que nessa noite, Deus ele é tão misericordioso com a minha vida, que eu tenho a certeza que Deus vai falar comigo. Porque essa ministração, quando eu estava preparando essa ministração para mim. Amém? Então essa ministração ela vai ser para mim, propriamente para mim. Tá? E se Deus tocar no coração de algum irmão, essa palavra pode ser para você também. Amém? Essa semana eu ligo para minha esposa todos os dias na hora do almoço. E quando eu ligo para ela, ela fala, ela com aquela voz doce, ela fala: oi amor, tudo bem? Eu falo: oi, tudo bem. E ela pergunta: como que você está? E nessa semana eu falei para ela: mais ou menos. Aí ela falou assim: o que foi dessa vez? Aí sabe quando você toma um susto assim? Eu falei assim, mas... Aí eu conversei com ela, tudo. E aquilo parece que se tornou cotidiano na minha vida. Porque todas as vezes que ela ligava para mim e ela falava comigo no telefone, ela perguntava como eu estava, eu falava: estou mais ou menos. Eu estou mais ou menos. Eu estou mais ou menos. Porque nós temos essa tendência de estar mais ou menos, né? E eu fiquei parando e pensando assim, falei: poxa, será que eu sou tão assim, sem vida, né? Porque todas as vezes que ela me liga, eu digo que eu estou mais ou menos. Todas as vezes que nós temos a tendência, todas as vezes que alguém pergunta por nós: ô irmão, como que você está? Eu estou mais ou menos. Eu estou mais ou menos. E eu parei e fiquei pensando, falei: puxa, eu preciso mudar meu vocabulário. Eu não posso mais estar mais ou menos. Porque eu não sou mais ou menos. Só que nós temos essa tendência de ser mais ou menos e realmente nós somos pessoas mais ou menos. Não sei se vocês já ouviram aquela ministração do mais ou menos. Nós temos uma vida... A nossa vida, ela se torna mais ou menos, porque realmente a nossa vida, ela é mais ou menos por conta da nossa boca, por conta dos nossos lábios, por conta das nossas atitudes. Então nós temos uma vida mais ou menos. A nossa vida, ela é mais ou menos, porque nós começamos com um namoro mais ou menos. A nossa infância, ela é mais ou menos. Aí nós começamos com um namoro mais ou menos. Aí quando nós nos casamos, a nossa esposa e o nosso marido, eles se tornam mais ou menos em nossa vida. Aí o nosso casamento, ele fica mais ou menos bem, mais ou menos ruim. E os nossos filhos, eles nascem e crescem, e quando perguntam dos nossos filhos, eles são crianças mais ou menos. Não é assim? A nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, ela é mais ou menos. Porque todas as vezes que a pastor pergunta para nós: você ora, irmão? Eu oro mais ou menos. Você jejua, irmão? Eu jejuo mais ou menos. Você paga um preço, você lê a Bíblia? Eu leio mais ou menos. Quem aqui já leu a Bíblia? Eu li mais ou menos. E aí, quando nós vemos que a nossa vida começa a entrar num abismo, quando nós vemos nossos filhos andando por caminhos tortuosos, nós lembramos que nós tivemos uma vida cristã mais ou menos. Porque a nossa vida, ela sempre se torna mais ou menos, porque nós queremos que a nossa vida se torne mais ou menos. Aí a nossa vida social também ela se torna mais ou menos, porque quando nós estamos fazendo algo em nossas vidas, nós sempre fazemos algo mais ou menos, nunca por completo. Eu quero agora estudar. Eu entrei na escola, tirei notas mais ou menos. Eu saí da escola, eu vou fazer um cursinho agora. Cursinho é legal. Aí eu largo o cursinho na metade do curso, porque é um curso mais ou menos. Aí eu resolvo fazer uma faculdade, a faculdade ela é mais ou menos, e eu largo a faculdade pela metade. Consequentemente, eu arrumo um serviço mais ou menos, tenho um salário mais ou menos, a minha vida financeira ela se torna mais ou menos. Tudo se torna mais ou menos. Eu tenho uma casa mais ou menos, um carro mais ou menos, e a gente acaba colocando a culpa
nos nossos governantes, porque são governantes mais ou menos. Porque estão lá no governo, mais ou menos cuidando das nossas vidas. E por que nós somos tão mais ou menos desse jeito? Por que que nós não estamos nem bem nem ruim? Por que que nós somos mais ou menos? E esse mais ou menos é onde mora o perigo. E eu queria compartilhar com vocês, amém? Eu queria que vocês abrissem comigo lá em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. A parábola do filho pródigo. Um certo homem tinha dois filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que o porco comia. E ninguém lhe dava nada, e caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei bezerro cevado, matai-o e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e danças. E chamando dos seus servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda, com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. Amém? Glória a Deus. Eu acredito que todos conhecem essa parábola. Se eu colocasse talvez um título na ministração de hoje, seria Hebreus 12. Ninguém verá a Deus sem santidade. Ou seja, sem santidade ninguém verá a Deus. Esse é o tema da minha ministração. Ninguém verá a Deus sem santidade. Eu queria desmistificar uma mentira que nós temos ouvido, e que muitas das vezes isso tem entrado no nosso coração. Nós sempre achamos que a salvação, ela vem porque eu aceitei a Jesus. Quem é que aceita Jesus? A gente levanta a mão: eu aceitei a Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, e hoje eu sou salvo. Amém, glória a Deus. Este é o primeiro passo. Mas para nós herdarmos a salvação, nós precisamos trilhar um caminho. E este caminho, ele se chama santidade. Santidade.
Não adianta nós apenas aceitarmos a Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós sermos batizados, nós participarmos da Santa Ceia. Sem santidade nós nunca veremos a Deus. Sem santidade nós nunca seremos salvos. Sem santidade nós nunca veremos a face de Deus. E isto é muito terrível. E isto eu acredito que eu preciso acordar, que a igreja precisa acordar. Essa parábola, ela veio muito de encontro comigo. Porque nós temos dois personagens, o filho mais novo e o filho mais velho. E esses dois personagens, ele representa mais ou menos o que a igreja hoje, a igreja de Cristo hoje representa. Amém? Eu volto a ressaltar, eu estou pregando para mim, amém, meus queridos? Eu não quero ofender a ninguém. Mas a igreja de Cristo, ela representa mais ou menos esses dois filhos. O filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais novo é aquele filho que chegou ao pai e falou assim: pai, eu estou cansado. Eu estou cansado de trabalhar. Eu estou cansado dessa fazenda. Eu estou cansado, nada mais me agrada aqui. Eu quero que o Senhor me dê a minha metade, a que me pertence. Eu quero que o Senhor me dê a minha bênção em bens, porque eu vou me embora. Porque eu já me cansei daqui. Quando um filho chega para um pai, com esse linguajar, quando o filho chega para um pai dizendo que quer ir embora, que quer receber tudo a metade da herança que lhe pertence, é porque ele já está cansado daquilo. Porque algo já não conquista mais o coração dele, porque algo já não agrada mais o coração dele. E muitas das vezes nós temos sido dessa maneira com Deus. Parece que as coisas se tornam tão cotidianas na nossa vida, porque nós, lembra da administração do mais ou menos? Porque nós somos pessoas mais ou menos, e as coisas de Deus parece que não agrada, parece que não nos preenche mais, e a gente se torna pessoas feridas, pessoas machucadas, que tudo na nossa vida, ou tudo em torno da igreja, ela nos fere, nos machuca, e qualquer coisa nós fazemos com aquele filho mais novo. Eu vou embora. Ah, mas o pastor, ele prega muito sobre dízimo, muito sobre oferta, pede muito dinheiro, eu vou me embora dessa igreja. Ah, mas o irmão, ele nem deu paz do Senhor para mim, eu estou magoado com aquele irmão, eu vou me embora da igreja. Eu quero somente a minha bênção, mas eu vou embora da igreja. Muitos cristãos hoje estão caindo no engano de não conquistar mais o coração de Deus. Nós precisamos o todo tempo conquistar o coração de Deus. Mas você sabe por que as feridas vêm para nossas vidas e nos ferem de tal maneira a ponto de nós queremos abandonar as coisas de Deus? Deixa eu ressaltar uma coisa, meus queridos. Se você não é feliz na igreja onde você está, você não será feliz em igreja nenhuma. Igreja nenhuma. Porque toda a igreja é a presença do Senhor. Toda a igreja é de Deus. Eu vi uma mensagem muito interessante, que grandes homens da Bíblia foram feridos por causa de irmãos. Na igreja de Cristo não é diferente. Nós somos feridos por causa de irmãos. Mas não é por causa de nossas feridas que nós queremos sair da igreja. Nós precisamos ter a maturidade, a sabedoria de Deus, a dizer assim: Deus, eu estou aqui buscando a Ti. Eu não estou aqui buscando a homens, eu não estou buscando a nada, eu só estou buscando a Ti. E não era aquilo que o filho mais novo disse. Ele queria apenas a sua parte, ele queria a sua bênção para ir embora. Mas por que aquele filho mais novo, aquele filho pródigo, ele quis ir embora? Porque nada mais agradava na casa do pai. Era sempre a mesma coisa, era sempre o mesmo trabalho. Só que a culpa está no trabalho? A culpa está na fazenda? A culpa está na igreja? Não, a culpa está em nós, porque nós somos pessoas mais ou menos, porque nós levamos uma vida espiritual mais ou menos. Eu fico, sabe, meus irmãos, eu fico muito triste, porque eu tenho visto que o povo de Deus, ele tem esfriado o coração, e isso é palavra de Deus, que o povo... haverá dias que o coração do povo iria se esfriar. E eu vejo que realmente esses dias estão chegando. Porque o povo de Deus está com o coração frio. Nós não queremos mais mergulhar mais no profundo. Nós queremos só ficar no raso. E por isso que as feridas vêm sobre as nossas vidas.
Por isso que as feridas vêm com força, porque nós queremos somente o raso, nós não queremos mais mergulhar, nós não queremos mais participar das coisas de Deus, nós não queremos mais participar da movimentação de Deus, nós não queremos mais participar de nada, de nada. Sabe, meus queridos, eu vejo o esforço aqui da igreja, eu vejo o esforço dos pastores de poder levar algo para a igreja, levar um encontro com Deus para a igreja, de poder fazer com que a igreja caminhe, que a igreja participe das coisas de Deus, que a igreja comece a chorar na presença de Deus, que as pessoas sejam curadas, que as pessoas sejam libertas, mas as pessoas parecem que ficam assim, participantes da glória de Deus. Participantes não, somente ouvintes da glória de Deus. E a gente não quer entrar no mais profundo, a gente só quer ficar no raso, a gente só quer ficar no culto, o culto está legal, o culto de domingo está legal. A religiosidade está legal, eu estou bem aqui, porque eu sou uma pessoa mais ou menos. Eu não quero pagar o preço, não, mas o encontro é muito caro, eu não quero ir para o encontro. Não, mas eu tenho meus filhos para cuidar, eu não posso ir para o encontro, eu tenho trabalho para trabalhar, eu não posso ir. Eu não quero mergulhar nas coisas de Deus, eu não quero me aprofundar nas coisas de Deus. Meus queridos, eu tenho saudade de Deus. Eu tenho saudade de me esborrachar no chão, de chorar na presença de Deus. Eu não consigo ver uma igreja de Cristo, eu não consigo ver uma igreja de Cristo apenas sentado, olhando as coisas acontecer, sem querer participar da presença de Deus. Sabe, uma das coisas que tem me incomodado muito, e eu sempre falo para minha esposa, puxa, eu sinto a falta de Deus, a falta de chorar na presença de Deus, eu sinto a falta de ser curado, eu sinto a falta de ser liberto, eu sinto a falta de poder fazer mais das coisas de Deus, só que a gente não encontra o feedback das pessoas, as pessoas parecem que não querem pagar um preço, as pessoas parecem que querem viver no seu próprio mundo, as pessoas parecem que só querem vir, pegar a bênção, tchau, eu quero ir embora daqui. Eu quero ir embora para o meu mundo, eu quero ir embora para a minha casa. Sabe, as pessoas parecem que não despertam. Nesse último... Pastor, eu falei que eu ia rasgar meu coração e a minha alma ia gritar. Agora minha alma está gritando. Nessa última rede de casais. Nós nos preparamos para fazer a rede. Minha esposa ficou o dia inteiro na cozinha. E eu falei assim, vai ser uma bênção essa rede. Vieram 6 casais. E 4 casais eram da igreja e 2 não eram da igreja. E eu fiquei muito, muito, muito triste. Porque depois você vê esses casais que querem se separar, você vê casais quebrados, você vê famílias destruídas. Nós não estamos aqui inventando eventos para a igreja. Nós estamos tentando fazer com que a igreja participe mais das coisas de Deus, que a igreja entre mais no profundo de Deus. Nós precisamos chorar na presença de Deus, meus queridos. Vocês não sabem como é gostoso você entrar na presença de Deus, se ajoelhar e começar a chorar na presença de Deus, sem se preocupar com o que está acontecendo, sem se preocupar com o que te espera na sua casa, apenas você e Deus. Uma vez eu estava saindo do culto e eu passei numa igreja, era uma igreja pentecostal, e eu vi as pessoas caindo na unção, no Espírito Santo. Eu via pessoas no corredor, pessoas no meio da rua caindo. E eu falei assim, olha que lindo. Eu falei para vocês, olha que lindo. Eu só não vou para essa igreja porque eu sei aonde é o meu aprisco. Eu só não entro nessa igreja porque eu sei onde é o meu aprisco e é lá que eu devo ficar. Mas eu sinto a saudade de Deus. E isso não é por culpa dos pastores. Isso não é por culpa dos ministrantes, porque nós vemos o esforço que eles fazem para nós entrarmos na presença de Deus. Isso é por culpa de sermos pessoas mais ou menos. De sermos cristãos mais ou menos. Muitos de nós somos como esse filho pródigo. Muitos de nós somos como esse filho que quer vir, pega a bênção, acha legal um culto. Glória a Deus, agora eu vou para casa, voltar para o meu mundo. Nosso mundo é aqui, nosso mundo é Deus. Deus é o nosso mundo. Amém? E eu quero falar desse segundo filho. Esse segundo filho é aquele filho mais velho, que ficou ao lado do pai. Você sabe qual é a diferença desses 2 filhos? Nenhuma. Os 2 só queriam o que era do pai, mas não queriam agradar ao pai. Eles só queriam o que era do pai. O segundo filho era aquele filho mais velho, que estava ali o tempo todo com o pai. Estava o tempo todo do lado do pai. Estava o tempo todo junto com o pai, do lado.
Mas o coração dele estava transformado pelos ciúmes, o coração dele estava transformado pelas coisas que não provêm de Deus. Porque quando o filho mais novo chegou, voltou para casa, ele deveria se alegrar. Pelo contrário, ele se entristeceu e ele sentiu ciúmes do filho e falou para o pai: pai, o senhor nunca me deu um cordeiro para me comemorar com meus amigos. E hoje você dá um cordeiro para o seu filho que foi embora e voltou? E muitas das vezes nós somos como esse segundo filho. Aquele filho que está aqui na igreja. Sim, hoje nós estamos aqui na igreja. Mas e a nossa santidade, aonde que está? E o nosso coração, aonde que está? Será que nós estamos com o coração voltado ao Pai? Será que nós estamos com o coração voltado para as coisas de Deus? Porque eu vejo muita coisa nesse mundo que entristece o meu coração, e eu acredito que entristece muito mais o coração de Deus. Porque em Hebreus fala que sem santidade ninguém verá a Deus. E muitas pessoas de dia estão bebendo e à noite vêm ao culto glorificar a Deus. Muitas pessoas estão de dia empinando a bundinha e à noite estão aqui dançando na presença de Deus. Muitas pessoas estão brigando com a mulher, com o esposo, com os filhos, xingando dentro da sua casa e estão na igreja glorificando a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Muitas das vezes é como aquele filho mais velho, estava ali do lado do pai, mas o seu coração não estava junto com o pai. O seu coração estava nas coisas do pai. E muitas das vezes nós queremos ser crente somente de dentro da igreja. Dentro da igreja eu sou crente. Deu 6 horas, vou tomar banho, vou vestir a minha roupa de igreja, de culto, e vou vir que agora eu sou crente. Mas na minha casa não. A gente tem que começar a ser santo, a gente tem que começar a ser crente dentro da nossa casa, a partir da nossa casa. Nós achamos que está tudo certo. Não, está tudo certo. A minha salvação está garantida, eu não preciso, não devo satisfação a Deus, eu não devo satisfação a ninguém. Eu já ouvi muita gente falando isso. Eu não devo satisfação a ninguém, ninguém paga minhas contas, eu não preciso prestar satisfação a ninguém, porque ninguém é meu dono. E é aí que nós nos enganamos. Deus é o nosso dono. Deus é o nosso dono. Você quer que eu te provo isso? Abre lá em Gênesis e vê a palavra de Deus. Deus, quando Ele criou o homem, Ele pegou um pouquinho do barro, Ele soprou o fôlego de vida nas narinas do homem, e ali houve o ser vivente. Ou seja, o nosso espírito, sim, é de Deus, não pertence a essa terra. O nosso corpo, ele é pó. O nosso corpo, ele é nada. O nosso corpo, quando nós morrer, vai para a terra. Mas o nosso espírito é de Deus. Então a minha vida, ela é de Deus. O meu espírito é de Deus. E o meu corpo sem meu espírito não é nada. Ou seja, eu sou de Deus. Eu sou de Deus e eu quero morar no céu. Eu quero ter a morada no céu. E eu preciso começar a minha santidade dentro da minha casa. Eu preciso começar a minha santidade a partir do momento que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Não somente dentro da igreja para mostrar para os pastores que eu sou santo. Não, agora eu tô na escolinha, agora eu estou no louvor, agora eu estou na dança, agora eu estou... seja qual lugar que você esteja, meus queridos. Não é o pastor, não é a pastora que vai te salvar. É Deus que nos dá a salvação. Pastor e pastor é apenas um canal de salvação, onde traz a palavra de Deus, que gera fé no nosso coração. A partir da nossa fé, há uma mudança de vida dentro de nós, e a partir dessa mudança de vida de dentro de nós, nós ganhamos a salvação pela nossa santidade. Pela nossa santidade. Qual filho que nós temos sido? Nenhum, eu espero que nenhum. Que essa palavra ela entre dentro do meu coração, no mais profundo do meu coração. Amém? Hoje eu vou terminar já, porque senão vou falar demais. Sobe aqui, Murilo, pode subir o louvor. Hoje eu estava fazendo um curso de auditoria na empresa, e nesse curso de auditoria, o professor ele falou o seguinte, que numa empresa existe
existe mais de 100 leis que precisam ser cumpridas dentro da empresa, porque se não forem cumpridas dentro da empresa, a empresa ela pode tomar um saque, e esse saque ela pode perder clientes, e se ela perder esses clientes, ela pode levar ela até a um prejuízo maior e até uma falência. E só que o que me chamou mais atenção é que esse professor falou assim: tudo na nossa vida ela é regida debaixo de lei. Tudo na nossa vida ela precisa de uma lei, e todas as leis elas precisam ser cumpridas. E eu fiquei parando e pensando, falei, meu Deus, parece que é coisa de Deus mesmo. E é coisa de Deus. Porque tudo na nossa vida ela é debaixo de lei. Tudo na nossa vida, tudo. Se nós pegarmos o nosso carro ali fora e andarmos no trânsito, se você andar mais de 150 por hora, numa placa que está constando somente 60, e você achar uma viatura da polícia ali na esquina, você acha que a polícia vai abrir a janela e te dar um tchauzinho? E vai falar, glória a Deus, meu irmão, vai com Deus? Claro que não. Ele vai chegar e vai te dar uma multa, porque existe uma lei. Se nós pegarmos o nosso carro e passarmos o farol vermelho, como se nada tivesse acontecendo, e tiver uma viatura da polícia, você acha que a polícia vai somente olhar e vai ficar por isso mesmo? Não, ela vai te dar uma multa, porque há uma consequência, há uma lei, e se essa lei não for cumprida, há uma consequência. Dentro das escolas, quando nós estamos na escola, eu me lembro quando eu era pequeno, que eu tomei várias e várias advertências, porque eu era muito peralta, e eu quebrava a lâmpada da escola, e eu jogava a carteira no chão, e todas as vezes eu tomava advertência, porque era a lei dentro da escola que eu me comportasse. E se eu não me comportasse, se o aluno não se comporta dentro da escola, ele toma advertência. Dentro de uma empresa é a mesma coisa. Dentro de uma empresa, se você brigar dentro de uma empresa, você é até mandado embora. Se você não usa equipamento de segurança dentro de uma empresa, você pode tomar advertência, porque é lei dentro da empresa, isso é lei. Se você entra a hora que você quiser dentro da empresa, você não recebe por aquela hora que você perdeu. Isso é lei, lei da uma empresa. E é a mesma coisa na nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual, ela é regida por leis. E a lei, ela está aqui, ó. Essa aqui é a nossa lei. E se nós não cumprirmos essa lei, nós vamos tomar um saque, nós vamos tomar grandes consequências. E na palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Então, se nós não andarmos em santidade, por essa lei que rege a nossa vida espiritual, nós podemos conquistar, porque tudo na nossa vida nós conquistamos, né? Nós conquistamos a salvação, assim como nós conquistamos o inferno. E quando nós estamos em pecado, nós conquistamos o inferno. E aí eu te digo, meu irmão, aí já é tarde demais. Por quê? Porque nós somos pessoas mais ou menos, que quer ter uma vida mais ou menos, e que se nós tivermos uma vida mais ou menos, nós vamos colher frutos mais ou menos. A igreja, eu preciso acordar para as coisas de Deus. Eu fico parado assim, eu fico pensando, às vezes eu saio do culto e eu falo assim para minha esposa, e ela fala a mesma coisa para mim. Fala assim, nossa, eu preciso, eu sinto vontade, parece que isso aperta o meu coração de poder fazer mais pela igreja, poder ajudar mais os pastores, de poder ajudar mais a pastora. A minha esposa, ela fala, puxa, eu queria andar mais com a pastora, mas parece que algo me prende, parece que algo trava o meu coração, parece que nós estamos em algumas amarras, que isso não solta da nossa vida, porque nós temos uma vida mais ou menos. Eu e minha esposa, nós temos uma vida cristã mais ou menos. E isso não pode acontecer, porque essas amarras, elas vão sempre prender a minha vida, prender a vida da minha família, prender a vida da minha esposa, e consequentemente vai prender a vida dos meus filhos, porque hoje a minha filha não quis vir para a igreja, por causa de mim, por causa da minha esposa, porque somos pessoas mais ou menos. E se continuar dessa maneira, vai chegar num futuro próximo que minha filha não virá mais para a igreja e começará a andar nas coisas desse mundo. Porque eu sou um cristão mais ou menos, nós somos família mais ou menos, e nós não podemos mais ser assim. Eu não posso mais ser assim. Eu não posso mais ser assim. Eu preciso me despertar. A igreja precisa se despertar.
Os nossos filhos são frutos das nossas atitudes. Se somos pessoas mais ou menos, nós vamos escolher nossos filhos mais ou menos, e sabe lá Deus como que nós vamos escolher esses filhos. Então hoje eu peço para a igreja, que a igreja se una comigo e vamos acordar para Cristo, meus queridos. Vamos acordar para Cristo. Deixa um pouco as coisas desse mundo, deixa um pouco o dinheiro, deixa um pouco o trabalho, deixa um pouco, pense em Deus, entre na presença de Deus. Não existe coisa mais gostosa do que você mergulhar na presença de Deus, do que você estar na presença de Deus, do que você se jogar no chão, chorar na presença de Deus. Quando teve uma vez que teve um mover aqui na igreja, e eu vi pessoas caindo assim, eu achei lindo, maravilhoso, porque eu vi realmente que Deus estava, a presença de Deus estava ali, porque a presença de Deus está onde há manifestação do seu povo, aonde há manifestação do seu povo. Às vezes eu vejo os pastores aqui se esforçando a levar o povo a um avivamento, a levar o povo à presença de Deus, mas cadê esse povo? Cadê esse povo? Cadê esse povo? Cadê o povo? Então vamos despertar, igreja, vamos despertar, amém?